Fala pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar a infraestrutura do nosso sistema de fast food que roda em um cluster Kubernetes. A gente vai passar por todo o ciclo completo de deploy, a execução, desde os recursos que inicializam primeiro até os que escalam a nossa aplicação. O nosso primeiro recurso fundamental é o nosso banco, né? Ele roda num stateful set, que ele é um Postgres. O stateful set ele vai garantir a estabilidade e a identidade por pod do nosso banco, né? E junto a ele a gente também utiliza um PVC que vai garantir o armazenamento dos nossos dados, e os dois juntos, né, vão garantir que nossos dados sejam persistidos mesmo que o nosso pod do banco reinicie. O nosso banco ele consulta nossas variáveis de ambiente no config map e também as nossas credenciais nos nossos secrets. Falando da aplicação, nossa aplicação ela é gerenciada por um deployment, e dentro desse deployment contém um init container que vai gerenciar o nosso startup da nossa aplicação, como ele vai bater no nosso banco para verificar se ele subiu, e assim que o banco estiver pronto, o nosso init container morre para iniciar a nossa aplicação. Depois que o nosso init container morreu, a nossa aplicação ela sobe, já se conectando com o banco através de um nosso cluster IP. Essa é a forma de comunicação da nossa API com o nosso banco. A nossa API também ela consulta as configurações de ambientes no nosso config map e as nossas credenciais no nosso secrets. Um usuário que está fora do nosso contexto do cluster, para acessar nossa aplicação, ele se comunica com um service que é do tipo load balancer. Esse load balancer ele expõe um IP externo, né? E assim nosso usuário consegue se comunicar com ele, e essas requisições HTTP são encaminhadas para os pods da nossa API. O load balancer também faz o balanceamento de requisições para cada réplica da nossa aplicação. A nossa aplicação se comunica e consome também uma API externa do Mercado Pago, que serve para a gente fazer nossos checkouts e pagamentos, né? Gerar QR codes e etc. E também temos o nosso Horizontal Pod Autoscaler, que ele monitora o consumo de CPU que os nossos pods estão consumindo, né? E ele também escala as réplicas dos nossos pods conforme no consumo dessa métrica de CPU, né? E essa é basicamente a nossa arquitetura, a infraestrutura. E agora vamos partir para a execução do nosso sistema no Kubernetes. Bom, partindo já para a execução do nosso cluster Kubernetes, primeiramente vamos aplicar com kubectl apply o nosso metric server, que é um servidor de métricas que vai olhar nosso consumo de CPU, e ele é essencial para o nosso Horizontal Pod Autoscaler. Ele observa o nosso consumo de CPU e a gente consegue utilizar isso como métrica para escalar nossos pods. Vamos aplicar também toda a nossa infraestrutura que expliquei naquele diagrama. Toda a nossa infraestrutura do Kubernetes está nesse call2s.yaml. Assim que aplicarmos esses dois, nós vamos ter aqui os nossos pods rodando com a nossa aplicação, com a nossa API. Temos o nosso banco rodando também. Temos o nosso load balancer que está expondo a nossa API externamente, e o nosso Postgres, o nosso serviço do nosso Postgres para fazer a comunicação interna entre a nossa API e o nosso banco. Fora isso também temos o nosso Horizontal Pod Autoscaler, que já com monitoramento do consumo de CPU, e nós já podemos acessar a nossa aplicação. Como eu estou utilizando o kubeadm do nosso Docker Desktop, precisamos fazer um mapeamento de porta. Nós podemos fazer com esse comandinho aqui.
Mas caso você esteja utilizando o kind ou algum outro similar, a gente consegue utilizar a lib do metal-lb. É só utilizarmos esse comando que está no nosso readme. Nós vamos aplicar a biblioteca do metal-lb e assim nós vamos conseguir gerar um external IP para o nosso load balancer e acessar nossa API via esse external IP que ele gera. Vamos fazer o nosso mapeamento aqui. Vamos fazer esse mapeamento de porta. Bom, o mapeamento de porta está sendo feito. E assim a gente consegue acessar a nossa API. Podemos utilizar o Swagger aqui da nossa API. Lembrando que esse mapeamento que a gente fez foi para a porta 8080. Então esse Swagger aqui é já da nossa API, certo? Enquanto isso, podemos ver também nosso read e nosso probe também. Nossa aplicação ela está liveness e está readiness, quer dizer que ela está viva e também está pronta para receber requisições. E o nosso API está pronta, rodando o nosso cluster Kubernetes. Bom pessoal, agora vamos realizar a escala dos nossos pods com o nosso horizontal pod autoscaler. Aqui vamos utilizar também uma biblioteca do K6, que é em JavaScript. Esses scripts dos testes de estresse também estão no nosso repositório, está no diretório performance. Aqui estamos rodando um teste de estresse e conforme a nossa aplicação está sendo estressada, podemos ver o consumo de CPU aumentando ali embaixo. E conforme o consumo de CPU vai aumentando, nossos pods vão sendo escalados ali em cima. E assim que termina o nosso teste de estresse, podemos ver que não tivemos nenhuma falha nas nossas requisições, nenhuma perda. Isso significa que o nosso Horizontal Pod Autoscaler conseguiu escalar nossos pods. Claro que a gente fez um teste de estresse um pouco mais rápido aqui, então ele não escalou muito para o vídeo não ficar muito longo. E ele conseguiu escalar nossos pods e o nosso load balancer conseguiu fazer a distribuição das requisições para os pods que foram escalados e os pods que já estavam. Por isso não tivemos perdas. Olá, sou o Kaique e vou mostrar um pouquinho de como a parte de Clean Architecture foi aplicada nesse projeto. Aqui a gente tem a camada de domínio, onde a gente tem as definições das nossas entidades. Olhando aqui, por exemplo, a de produto. A gente tem a própria entidade, que estende um aggregate root, porque nesse caso ela é de fato um aggregate root, que estende a entidade. E ela também possui um identificador, no caso o Product ID, que estende identifier, que por sua vez é um Value Object. Aqui a gente tem a definição dos atributos, construtores, métodos estáticos aqui para construção também dessa entidade, método para atualização de seus dados, validação e também os getters para acesso a esses dados. A gente tem também, como eu já mostrei, o identificador da entidade e o validator para garantir a integridade dos dados, para termos uma classe encapsulando todas as validações de dados das entidades. E aí a gente pode utilizar esse validator dentro da própria entidade, como nesse caso aqui, onde a gente chama ele no método validate, faz o self-validation aqui e usa no próprio construtor, garantindo que toda a criação dessa entidade seja validada, evitando assim inconsistências. Isso, como a gente viu, isolado de dependências externas e também de framework, apenas recursos que a linguagem oferece. Seguindo agora para a camada de application, que capsula as regras de negócio, as definições de como serão os nossos casos de uso. Temos os commands, olhando aqui para o product, por exemplo, o comando que seria a entrada ali de dados para acionar um caso de uso. Temos os outputs, que como o próprio nome já sugere é a saída dos nossos casos de uso. E é claro, alguns métodos auxiliares ali para ajudar no mapeamento desse output. E também os gateways, que são as interfaces que definem os nossos gateways. Aqui a gente ainda não tem a implementação concreta, justamente para evitar a dependência externa e o acoplamento com tanto recursos externos como o banco de dados e demais serviços, quanto com o próprio framework. Então
deixando apenas a definição da interface, a gente garante esse desacoplamento. E aí, de fato, o caso de uso. Temos duas classes abstratas aqui para definição dos estereótipos dos casos de uso. E olhando aqui, a gente tem também mais uma classe abstrata que define a assinatura do caso de uso em específico, aqui no caso de Create Product, onde a gente tem o use case com o comando de entrada já definido e o seu output já definido. E aí a gente chega na implementação de fato desse caso de uso, estende ele e faz a injeção de dependência da interface aqui, utilizando a interface que a gente tem de gateway, né? Evitando assim o acoplamento também, fazendo aqui no caso a injeção via construtor. Um método para execução do caso de uso, utilizando essas interfaces e também aplicando as regras de negócio, usando a entidade e os métodos de validação dela própria aqui no construtor no caso. Então a gente consegue garantir essa camada também desacoplada aqui, como a gente pode ver pelos imports, de qualquer recurso externo ou de qualquer dependência do framework, aqui no caso o Spring. E por final, chegando na camada de infraestrutura, onde essa sim já tem um acoplamento com o Spring e com dependências externas, Spring no caso sendo o nosso framework. Aqui a gente tem, por exemplo, olhando para Product, aqui a gente tem muito Persistence. Como a gente tinha na camada de Application apenas os gateways, aqui a gente traz a implementação desses gateways. Então aqui a gente tem uma classe que implementa ele e faz a integração dele. E aqui sim, já usando Spring, já usando JPA, já tendo esse acoplamento. Aqui a gente tem os métodos de acesso a esses dados, implementando aquela interface que a gente tinha antes. Aqui a gente tem os repositories do JPA. A gente tem também alguns mappers para mapear o que é a entidade aqui. A entidade JPA que tem já um acoplamento com o framework com o banco de dados, sendo mapeada para a entidade de domínio. Então aqui a gente pode ver um from domain e também o to domain. Fechando essa camada de persistência, a gente chega no produto aqui de fato, onde a gente tem a configuração dos casos de uso. Aqui já acoplado com o Spring a gente tem a classe configuration para fazer a configuração desses bins, a injeção de dependência que vai puxar já a implementação daquelas interfaces, fazendo aqui via construtor. E aí a configuração de fato dos bins. Aqui olhando, por exemplo, para o create, a gente tem a classe abstrata sendo passada aqui no bin, e ele vai gerar um bin com uma instância dessa implementação, que agora sim recebe via injeção de dependência as classes concretas desses gateways e não só as interfaces. E esse, por sua vez, pode ser utilizado no controller, e esse aqui no caso é um controller interno da aplicação para facilitar o acesso e permitir o acesso a esses casos de uso dentro da aplicação. Então aqui a gente tem a interface que define esse controller com seus métodos aqui, responses e requests, que são definidos aqui em model. Então a gente tem o create product request e o create product response, já com mapeamento para JSON se for o caso, se for necessário utilizar algumas validações aqui do Jakarta Validation para entrada de dados. E aí a gente tem a implementação desse controller de fato, que vai fazer a injeção dos bins que a gente configurou aqui na classe de configuração e vai ser usado ali implementando os métodos do nosso controller. Esse controller, como a gente pode ver, não tem nenhum acoplamento com nenhuma forma, então ele não define se vai ser um controller REST, se vai ser chamado dentro do próprio código Java por um outro módulo, se vai ser GraphQL, o que será. Só define uma entrada, uma saída de dados, chamando o use case já configurado com as injeções de dependência, passando um comando e retornando a nossa response que veio ali do output do caso de uso. Para fazer a exposição deles via web, a gente tem aqui o pacote REST, onde a gente tem o nosso pacote de APIs, que são as definições dessas APIs aqui. Então a gente tem toda a parte de documentação de Swagger, definição de algumas camadas aqui, por exemplo, o post mapping, que define que é o método post, define o que ele consome e o que ele produz, e também o que vai vir aqui no corpo da requisição, entre outras coisas. Define a assinatura do nosso controller REST, já nesse caso aqui. E aí a gente tem de fato a implementação desse REST controller, aqui por exemplo o REST Product Controller, que de fato é um REST controller do Spring, tem a injeção do nosso controller interno, e aí sim faz a chamada para ele, trabalhando já com o response entity, tendo uma preocupação com o protocolo HTTP aqui nos status que ele retorna. Aí sim tendo um acoplamento já com a forma de exposição externa desses dados.
mas isolando sempre por camadas. Então a gente garante que a nossa camada de domínio não tem dependência externa nem do framework, a camada de application não tem dependência externa nem do framework. Na camada de infrastructure, a gente tem um controller interno que não tem dependência de um padrão definido de comunicação, e aí sim a gente traz para o pacote web, onde a gente define que isso vai ser uma REST API, garantindo assim o isolamento de cada camada. Olá, meu nome é Matheus, eu vou estar aqui mostrando a parte prática do nosso projeto, né? Então, estou aqui no nosso Swagger. Ele contém todos os nossos endpoints, com os mocks ali que nós estamos utilizando também. Também nós temos, obviamente, a collection para ser utilizada ali, por exemplo, dentro de um Postman, também com os mocks ali separados. Aqui no Swagger eu já fiz a parte da minha autenticação, que é basicamente esse endpoint aqui. A gente criou essa parte ali para ter essa diferenciação entre alguém que é administrador, para determinados endpoints que tem essa permissão específica para estar, por exemplo, atualizando o status de pedido, verificando pedidos que não foram pagos, etc. Então, inicialmente aqui, para focar nos endpoints ali que estão sendo solicitados, principalmente como entregáveis, o Tech Challenge, né? Vou estar criando aqui um cliente de teste. Então, agora com o Public ID do meu cliente de teste, eu posso estar criando o meu pedido. Então, já separei aqui alguns itens, né? Vou estar adicionando o, o Public ID do meu cliente. Pedido criado, então ele fica aqui com as informações do Public ID do pedido, o ID, no caso numérico, vamos colocar assim, né? Do pedido, o status que ele está no momento, o valor e as informações do pagamento. A gente fez a integração com o pagamento para gerar um QR Code, né? Então, por exemplo, se eu pegar o external reference do pagamento, eu posso estar vindo aqui nesse endpoint aqui, onde ele me retorna o QR Code, caso eu queira escanear e tá vendo ali a integração com o Mercado Pago, né? No primeiro momento, o que a gente fez foi criar obviamente tem um endpoint ali do webhook, né, que seria onde a gente estaria recebendo as informações de atualização ali do pedido, perdão, do pagamento, né, por vindo do Mercado Pago. Porém, para demonstração e teste, a gente fez basicamente um mock, que ele, entre aspas, simula a request que o Mercado Pago faria para esse endpoint aqui, e assim a gente consegue estar fazendo atualizações do pagamento. Então aqui a gente tem um endpoint que retorna, né, o status do pagamento. Esse pagamento ele pode ser atualizado, né, o status dele, conforme até eu comentei anteriormente. Se a gente ir na listagem, né, dos pedidos, né, a gente vai ver que ele não retorna aqui. Porque a gente espera que, de fato, somente os pedidos que apareçam ali no totem, né, digamos assim, sejam aqueles que já tiveram seu fluxo de pagamento concluído. A visualização dos administradores, não, ele consegue ver todos os pedidos, até mesmo aqueles que não foram pagos ainda, certo? Então, está aqui o status do pedido como recebido. E é isso. Eu posso, por exemplo, finalizar um pagamento. Então, eu vou estar aqui utilizando o mock, né? Vou colocar como pagamento atualizado aqui e ele já faz essa parte de colocar como pagamento aprovado. Aí, assim, eu já consigo estar demonstrando na lista de pagamentos normal, né? Que seria a de fato do totem, aqui o pedido listado. Com o ID do pedido, eu posso estar atualizando o status dele. Então, aqui seria a parte da cozinha, né? Onde ela vai estar atualizando conforme ali eles forem preparando os itens. O que eu vou fazer aqui, até para demonstrar a listagem dos pedidos funcionando, né, vai ser criar outros pedidos. Então, vou criar os pedidos com os mesmos itens, certo? Então, criar um pedido aqui. Vou pegar o external reference do pagamento e vou finalizar o pagamento também. Então, eu posso estar aqui finalizando o pagamento assim como os outros. Então, vou colocar basicamente todos eles como recebido. Vou criar mais um pedido. Para a gente ter três pedidos e conseguir visualizar ali a parte das regras, né? Da questão do pedido ser antigo, o primeiro mais antigos, depois os mais novos. A questão dos status ali também. Então, o terceiro pedido. Pago também. Assim, se vocês observarem na minha listagem, eu consigo estar vendo todos os três pedidos separados ali, ordenados, né, pela questão do status. Então, no caso, todos eles estão com o mesmo status de pronto. Os pedidos mais antigos ali também, por a questão de ser primeiro. Então, o pedido número um foi o primeiro a ser feito, então ele está ali realmente como primeiro. Os status também têm essas regras. Eu vou estar agora atualizando os status e demonstrando conforme funcionaria essas regras, né. Até por questão de demonstrar os status, eu vou estar adicionando vamos dizer como seria o fluxo normal da cozinha, né? Que seria pegar primeiro o pedido e ir atualizando ele conforme o tempo for passando. Esse aqui já é um endpoint protegido, né? Que somente os administradores poderiam estar utilizando. Então, vou colocar aqui o pedido número 1 ali em preparação. A gente consegue estar vendo que ele já atualizou também. E vou colocar o terceiro também em preparação. Fugindo um pouco da ordem, né, do que seria de fato, que normalmente ficaria nessa de fazer primeiro, né, a questão ordenada, né? Mas, ó, se a gente observar, os dois, tanto um quanto o terceiro pedido, eles foram ordenados pela questão da ordem, de fato, eles estão em preparação, então eles são primeiros da lista. Se eu, por exemplo, finalizar, né, o pedido 3, colocar ele aqui como finalizado, colocando aqui ele como pronto, ele já vai lá. E de fato, né, se o cliente aqui ele pegar o pedido, né, esse pedido seria atualizado para finalizado. Então, atualizando ele para finalizado,
ele já não aparece mais na lista. Então a gente continua tendo somente o pedido número 1, que está em preparação, e o pedido 2, que foi recebido e que não teve alteração de status. Seria isso, nós temos outros endpoints, obviamente, que demonstram mais as funcionalidades, como a listagem dos produtos, a listagem dos produtos pela categoria, criar novos produtos para o fast food. Porém, como são os entregáveis são somente esses endpoints, decidi focar mais nessas entregas.